Existe um tipo de clareza que não se aprende em livros, nem se herda de mestres ou mentores. Ela não é transmitida em conselhos de pai para filho, nem se alcança por meio de experiências comuns. Essa clareza nasce do silêncio. Um silêncio denso, desconfortável, que chega quando a multidão vai embora, quando as vozes externas cessam, quando ninguém mais está por perto para nos distrair de quem realmente somos e de quem os outros são. Só quem já esteve verdadeiramente sozinho sabe do que estou falando. Mas vamos ser sinceros, a solidão assusta. Ela é desconfortável, porque nos obriga a encarar o que evitamos. E é exatamente por isso que tão poucos conseguem atravessá-la sem fugir. A maioria tenta anestesiar esse vazio com barulho. Redes sociais, conversas vazias, relacionamentos por conveniência, rotinas programadas para evitar qualquer pausa longa o suficiente que permita pensar. Mas aqueles que não fogem, esses descobrem algo que o resto do mundo talvez nunca entenda. Porque a solidão, aquela profunda, que não é ausência de pessoas, mas ausência de distrações, cria um tipo de visão que não pode ser desfeita. Ela rasga o véu da ilusão com uma honestidade quase cruel. E quando esse véu cai, a forma como você enxerga o mundo muda para sempre. Imagine estar em uma sala cheia de fumaça. Você vive ali há anos. Todos vivem. E com o tempo, você se acostuma àquele ar denso. Acredita que aquilo é o normal. Até que um dia, por alguma razão, você é jogado para fora. O ar lá fora é limpo, cortante. Você sente os pulmões expandirem de um jeito que nunca tinham sentido antes. No começo você se engasga, dói, mas depois você entende. E quando tentam te levar de volta para a sala cheia de fumaça, agora você enxerga o que antes era invisível. Cada partícula suspensa no ar, cada detalhe que antes passava despercebido. É disso que estamos falando. A solidão limpa o ar. Quando você para de viver em função do olhar dos outros, algo dentro de você começa a mudar. De início, parece uma perda. A perda da identidade social, da validação, da rotina afetiva. Mas com o tempo, você percebe que também perdeu as máscaras, as suas e as dos outros. E o que sobra, no silêncio que resta, é um tipo de percepção que não precisa ser ensinada. Ela se impõe. Você começa a perceber as sutilezas que antes passavam batido. A pausa antes de uma mentira. O sorriso que não alcança os olhos. O elogio que vem com uma ponta de interesse. Você enxerga o jogo e, mais importante, percebe quem está jogando. E isso não acontece porque você se torna paranoico. Acontece porque, pela primeira vez, você não está emocionalmente investido no resultado. Na presença constante de outros, há um filtro que distorce tudo. Você interpreta as ações dos outros com base em quem você quer que eles sejam. Mas na solidão, esse filtro desaparece. E o que sobra é aquilo que sempre esteve ali, mas que você se recusava a ver. A verdade crua das intenções humanas. E essa clareza tem um preço. Não é leve, não é bonita. Ela não te deixa confortável. Ela não te faz se sentir superior. Pelo contrário, em muitos momentos ela te faz desejar não ter aprendido o que aprendeu, mas uma vez que você vê, não consegue mais desver. É como se você passasse a enxergar um código oculto em todas as interações. O tom da voz que entrega a falsidade. O excesso de gentileza que denuncia manipulação. O silêncio que esconde desprezo. Tudo começa a fazer sentido, não porque você ficou mais cético, mas porque finalmente parou de se enganar. E não estamos falando de se tornar alguém frio ou distante, mas de compreender, com brutal honestidade, como as pessoas realmente funcionam. O que motiva, o que fere, o que manipula. A solidão é como uma lente de aumento para a alma humana. E, paradoxalmente, só quem saiu do jogo consegue enxergar as regras que o movem.
Tem gente que passa a vida toda rodeado de pessoas, mas nunca conhece ninguém de verdade, nem a si mesmo. Porque a convivência constante exige performance. Exige que você represente, que você selecione suas palavras, que esconda suas dúvidas, que disfarce suas mágoas. Mas na solidão, você pode finalmente parar de atuar. E quando para de atuar, começa a perceber quem, entre todos que já passaram pela sua vida, também estava atuando. A maioria das pessoas não quer ver isso. Elas preferem a ilusão. E está tudo bem. A ilusão é confortável. Mas quem atravessa a solidão sem tentar preenchê-la artificialmente, ganha algo que não pode ser ensinado: discernimento. E esse discernimento é incômodo, porque ele te impede de voltar ao estado anterior. É como se você descobrisse que as cartas sempre estiveram marcadas. E agora, por mais que tente, não consegue mais jogar sem ver as marcas. Essa é a vantagem sombria. Porque, ao contrário do que muitos pensam, não se trata de uma superioridade. Não é uma elevação espiritual. Não é uma conquista orgulhosa. É uma consequência. Um subproduto de um processo interno profundo. E muitas vezes, solitário. E o que Maquiavel entendeu, e ousou escrever, é que essa clareza não nasce da bondade, nem do estudo, nem da fé. Ela nasce do exílio, do colapso, do afastamento forçado ou voluntário do teatro social. Quando você para de esperar o melhor das pessoas, começa a ver o que elas realmente são. E isso não significa odiá-las, significa entendê-las sem o véu da ingenuidade. É por isso que tanta gente teme estar sozinha. Porque no fundo, sabe que a solidão não é apenas ausência de companhia. Ela é a presença de uma verdade que não pode mais ser evitada. E essa verdade muda tudo. Ela muda a forma como você escolhe seus vínculos, como decide em quem confiar, como se posiciona diante do mundo. Você passa a falar menos, observar mais, reagir menos, compreender melhor. Porque agora você sabe. E saber nesse nível muda tudo. O que poucos percebem é que essa clareza não vem de um lugar de frieza. Ela vem da dor, da quebra, da reconstrução. Não é um dom, é uma cicatriz. E toda cicatriz conta uma história que quase ninguém viu acontecer. Talvez por isso ela assuste tanto. Porque quem carrega essa clareza carrega também a lembrança do que custou para obtê-la. E ainda assim é uma vantagem. Sombria, sim, mas real. Uma vantagem que não pode ser ensinada, comprada ou simulada. Só quem aprendeu a estar verdadeiramente sozinho entende do que se trata. E a pergunta que fica, no fim, não é se vale a pena. Porque para quem já passou por isso, não há escolha. A única pergunta que importa é: o que você vai fazer com essa clareza agora que ela está com você? Vai usar para se proteger? Para manipular? Ou, quem sabe, para ensinar outros a enxergarem sem que precisem passar pela mesma dor? Essa é a vantagem. Mas também é a responsabilidade. Porque ver o mundo como ele é, sem se perder no cinismo, é talvez o maior desafio de todos. E só quem já esteve só, de verdade, é que pode sequer começar a enfrentá-lo. Não é uma virada de chave. Não acontece em um único dia, é uma erosão lenta. Começa com pequenos momentos de dúvida, com gestos que parecem fora do lugar, palavras que soam mais ensaiadas do que sinceras, atitudes que quebram o que antes parecia certo, até que, sem perceber, você se pega desconfiando de alguém que antes era inquestionável. E quando esse ponto é alcançado, algo dentro de você se quebra, de forma sutil, mas definitiva. É o colapso da ingenuidade. E ele não grita, ele sussurra. A maioria das pessoas caminha pela vida acreditando no que vê, confiando que as intenções são, em sua maioria, boas, que as relações são, até prova em contrário, sinceras, que quem sorri, sente,
que quem jura, cumpre. Mas há um tipo de experiência, geralmente marcada por uma sequência de decepções acumuladas, que transforma completamente essa visão. Não é apenas deixar de acreditar em alguém. É deixar de acreditar no ser humano como você acreditava antes. E isso não é pessimismo, não é drama. É constatação. Quanto mais você vê, e aqui ver significa observar com atenção, sem interferência emocional, mais percebe que o mundo social é um teatro, que a maioria das relações são baseadas em interesse, conveniência ou medo, que elogios muitas vezes são estratégias, que conselhos escondem intenções, que promessas servem mais para controlar do que para cumprir, e o que antes parecia amizade, agora soa como diplomacia disfarçada. Isso não significa que não exista afeto verdadeiro, mas significa que ele é muito mais raro do que fomos ensinados a acreditar. O problema não está em perder a confiança em uma pessoa específica. O verdadeiro colapso acontece quando você percebe que não é uma exceção, é um padrão. Quando entende que o problema não foi alguém, mas uma lógica que atravessa quase todas as relações. Uma lógica invisível quando se está dentro do jogo, mas impossível de ignorar quando se começa a observar de fora. E quando essa ficha cai, a inocência não volta. Você começa a notar o quanto de você mesmo foi manipulado, às vezes por outros, às vezes por você mesmo tentando se encaixar. O quanto de amor foi dado, esperando algo em troca. O quanto de lealdade foi oferecida a quem não hesitaria em te deixar para trás. O quanto de bondade foi mal interpretada como fraqueza. E essa percepção não te deixa com raiva, te deixa vazio, porque ela não vem com fúria, vem com lucidez. Uma lucidez que tem gosto amargo. É o momento em que você para de idealizar. Para de projetar pureza onde só existe interesse. Para de esperar justiça onde há apenas estratégia. E para de acreditar que a verdade sempre vence, porque agora você entende que no mundo real, o que vence é o que convence, mesmo que seja mentira. Você começa a se lembrar de todas as vezes em que foi sincero e se deu mal por isso. Das vezes em que foi transparente e foi descartado. Das vezes em que deu o melhor e foi ignorado. E então você percebe: talvez o mundo não premie a verdade. Talvez ele premie a utilidade. E isso destrói uma parte essencial da fé que te fazia seguir em frente acreditando que, no fim, tudo dá certo. Não, nem sempre dá. Às vezes quem manipula sobe, quem mente conquista, quem se vende prospera, e quem tenta agir com princípios termina do lado de fora. Não porque fez algo errado, mas porque recusou jogar o jogo. E o sistema pune quem não aceita as regras não ditas. O colapso da ingenuidade não transforma você em alguém amargo de imediato. O que ele faz é calar a sua esperança silenciosamente. Você continua convivendo, continua conversando, continua sorrindo. Mas por dentro, algo mudou. Você já não acredita com a mesma facilidade. Já não se entrega com a mesma leveza. Já não confia sem que o tempo prove. E mesmo quando acredita, uma parte de você continua alerta. É como viver com um escudo invisível. Ele não impede os laços, mas impede que você mergulhe de olhos fechados. Porque agora você sabe. E saber te protege, mas também te isola. Você para de se ferir da mesma forma, mas também para de se encantar como antes. As relações continuam, mas mais rasas. Os vínculos existem, mas mais calculados. O coração ainda bate, mas com um compasso mais cético. E o mais difícil de aceitar é que essa transformação é irreversível. Porque ela não foi uma escolha, foi uma adaptação. Você não decidiu parar de acreditar.
Você foi levado até esse ponto por decepções que não pediu para viver, por verdades que não queria descobrir, por situações que te forçaram a crescer de um jeito que ninguém prepara. É como se o mundo te dissesse: agora que você viu, não tem mais como fingir que não viu. E a pergunta que começa a surgir nesse novo estado de consciência é: como seguir vivendo em um mundo em que você não consegue mais confiar como antes? Alguns optam por se fechar. Outros se adaptam e aprendem a jogar. E há quem escolha usar essa nova clareza para construir relações com mais critério, mesmo que menos intensas. Não há um caminho certo, mas há uma certeza. Depois do colapso da ingenuidade, você nunca mais será a mesma pessoa. Você vai olhar para as pessoas com mais cautela. Vai ouvir com mais atenção. Vai prestar mais atenção no que está por trás das palavras. E muitas vezes vai escolher o silêncio, não por medo, mas por sabedoria. O mundo continua o mesmo, mas os seus olhos, esses mudaram para sempre. E ninguém além de você pode entender o peso disso, porque essa não é uma dor que se compartilha com facilidade. Ela não vem com lágrimas, ela vem com entendimento. E talvez esse seja o verdadeiro ponto de virada. Quando você entende que não precisa mais fingir que acredita em tudo só para se sentir aceito. Quando você para de buscar verdades nos outros e começa a buscar consistência em si mesmo. Porque é aí que começa uma nova fase. Mais solitária, sim, mas também mais real. O colapso da ingenuidade não destrói apenas a fé no ser humano. Ele destrói a sua dependência dela. E é nesse terreno arrasado que, pela primeira vez, você pode começar a construir algo que não seja baseado em fantasia. Porque agora, pela primeira vez, você está olhando para a realidade e escolhendo quem você quer ser dentro dela. Existe uma diferença brutal entre saber e acreditar. A maioria das pessoas acredita que vive cercada de laços verdadeiros, intenções limpas e palavras sinceras. Elas acreditam porque precisam. A crença da segurança. Ela constrói uma bolha onde o mundo parece um pouco mais justo, um pouco mais previsível, um pouco menos cruel. Mas quem já esteve sozinho por tempo suficiente aprende algo que rasga essa bolha. Acreditar é uma escolha. Saber é um fardo. Porque quando você passa a enxergar o mundo com clareza, a tal clareza que a solidão entrega, você entende uma verdade incômoda, que não precisa ser cruel para ser real. Quase tudo o que nos dizem tem uma segunda camada. E mais duro ainda, quase tudo o que você mesmo já disse também teve. E é nesse ponto que nasce o dilema. Essa clareza te liberta ou te aprisiona? À primeira vista, parece liberdade. Afinal, quando você para de depender da aceitação dos outros, você também para de se moldar às expectativas deles. Você deixa de agir para agradar. Deixa de falar para ser aprovado. Deixa de sorrir por educação. Você diz o que pensa. Escolhe com frieza. Se posiciona sem medo. A verdade se torna sua armadura. E com essa armadura, você anda ereto, sem pedir permissão, sem se dobrar. Mas toda a armadura pesa. E com o tempo, você percebe que ela também te separa. Porque quando você veste essa armadura por tempo demais, começa a notar que ela não protege só dos golpes. Ela também impede o toque. As pessoas te olham, mas não se aproximam com a mesma entrega. Sentem que há algo em você que elas não sabem lidar. Uma firmeza que não cede. Uma calma que não se mistura. Uma lucidez que, no fundo, as incomoda. Você se torna alguém que incomoda os que ainda vivem dentro do teatro. E isso cria um efeito estranho. Quanto mais verdadeiro você se torna, menos conexões você mantém. Não por falta de afeto, mas porque a sua presença funciona como um espelho, e nem todo mundo está pronto para se ver sem maquiagem. No fundo, a verdade assusta. Ela expõe. Ela desarma. E quando você se torna alguém que vê demais, as pessoas ou se afastam,
ou tentam se proteger de você. Afinal, ninguém gosta de estar nu diante de alguém que já aprendeu a enxergar sem filtros. Mesmo que você não diga nada, mesmo que só observe, sua existência já representa uma ameaça. Então essa liberdade vira um isolamento sutil. Você começa a perceber que não consegue mais participar das conversas de sempre. As pequenas mentiras sociais te soam ensurdecedoras. Os jogos de vaidade te parecem óbvios. Os códigos sociais, vazios. E enquanto os outros estão dançando conforme a música, você está observando o DJ, os cabos, o som de fundo que ninguém percebe. Você não se ilude mais, mas também não consegue mais se misturar. E é aqui que começa a prisão. Porque agora que você enxerga tudo, o simples já não te satisfaz. O superficial não te prende. O discurso bonito sem base te irrita. E principalmente a ideia de se render ao sistema só para se sentir parte te dá náuseas. Só que ao mesmo tempo existe um vazio, um cansaço. Porque saber demais e não ter onde colocar esse saber te esgota. Ter a visão e não o poder é como viver acorrentado com um mapa do tesouro nas mãos. Você anda pelas ruas vendo o que ninguém vê, entendendo o que ninguém comenta, prevendo o que todos vão negar. E esse tipo de visão, por mais que pareça um privilégio, também te cobra um preço. Um preço que quase ninguém fala. A desconexão emocional. A sua verdade se tornou tão nítida que já não há mais espaço para encantamento. Você deixou de se ferir, mas também deixou de se surpreender. E o mundo, que antes parecia cheio de possibilidades, agora se resume a repetições previsíveis. O pior é que você não consegue mais fingir. Tentar se encaixar parece teatro. Tentar acreditar no discurso comum soa como trair a si mesmo. Então você se retrai, fica em silêncio. E nesse silêncio, a armadura se solidifica. Já não é mais só proteção. Vira identidade. Você começa a viver como se tudo fosse estratégia. Toda conversa vira leitura de intenções. Toda aproximação é analisada. Toda emoção, filtrada. E mesmo quando alguém tenta se aproximar com sinceridade, você não consegue baixar a guarda de verdade. Porque agora, sua segurança depende da distância. E se você se aproxima demais, corre o risco de voltar a se iludir. É nessa prisão que muitos permanecem. Não porque querem, mas porque acreditam que é o único jeito de não se perder de novo. E de certa forma estão certos. A verdade protege, mas também endurece. Ela te dá controle, mas rouba o calor. Te oferece lucidez, mas esfria o coração. E isso nos leva a uma pergunta difícil. Até que ponto vale a pena se proteger tanto? Porque a mesma verdade que te faz enxergar melhor o mundo pode te impedir de vivê-lo. Ela te dá poder, mas tira o prazer. Te afasta da mentira, mas também do encanto. E por mais que você saiba que o encantamento vem com riscos, existe uma parte de você que ainda sente falta dele. A verdade, quando usada como armadura, resolve um problema, mas cria outro. Você para de cair nos mesmos buracos, mas também para de caminhar por trilhas novas. Você evita feridas, mas evita também as descobertas. Porque no fundo, toda descoberta real exige entrega. E quem vive de armadura não se entrega. Apenas calcula. E talvez esse seja o dilema mais profundo de todos. Como viver de forma lúcida sem se tornar pedra? Como manter a clareza sem perder a capacidade de se emocionar? Como ser verdadeiro sem se tornar inacessível? Não existe resposta simples, mas talvez exista um caminho. Talvez a saída não seja abandonar a armadura, mas saber quando tirá-la. Aprender a colocá-la quando o campo for de batalha e tirá-la quando a situação for de encontro. Isso exige mais do que inteligência. Exige maturidade emocional. Porque proteger-se o tempo todo não é força, é medo. E só quem é realmente forte consegue baixar a guarda sem se sentir ameaçado.
A verdade é uma ferramenta. Ela pode te libertar, mas usada de forma errada, também pode te isolar. E se você não prestar atenção, pode passar a vida inteira confundindo proteção com evolução. Então talvez a pergunta real não seja se a verdade te protege. A pergunta é: do que exatamente você está tentando se proteger? E quando a resposta vier, e ela sempre vem, você vai perceber que às vezes é de você mesmo que está tentando se esconder. Porque no fim das contas, toda a armadura nasce do medo de voltar a sentir. Só que viver sem sentir é apenas sobreviver. E não foi para isso que você abriu os olhos. Existe um ponto na jornada de quem passou tempo demais em silêncio, onde a presença já não significa envolvimento. Você pode estar ali, numa conversa, num grupo, numa mesa, e mesmo assim não estar de fato presente. Porque algo em você mudou. E não foi uma mudança brusca, nem um trauma único. Foi uma virada lenta, que começou quando você entendeu que observar em silêncio é mais seguro do que agir por impulso. Que ouvir com atenção é mais revelador do que falar sem parar. E, acima de tudo, que se manter emocionalmente à parte é muitas vezes a única forma de entender o que está realmente acontecendo. A desconexão estratégica começa como defesa, mas com o tempo ela se transforma em hábito. Você aprende que, ao não se envolver, vê coisas que os outros não percebem. Sinais escondidos, intenções disfarçadas, inseguranças por trás da arrogância, dores por trás do orgulho, mentiras por trás das boas maneiras. E quanto mais você vê, menos você consegue sentir. Porque o que você enxerga tira o brilho do que você costumava acreditar. O que parecia inocente agora soa calculado. O que parecia amizade agora tem cheiro de conveniência. O que parecia amor agora parece dependência mútua disfarçada de afeto. E com esse novo olhar, você já não consegue mais mergulhar como antes. Você para na borda, observa, analisa e quase sempre decide não entrar. É nesse ponto que a desconexão deixa de ser apenas proteção e passa a ser método. Você começa a aplicar essa distância em tudo. Suas escolhas se tornam mais racionais, suas palavras mais precisas, suas decisões mais frias. E aos olhos de quem te observa de fora, você parece calmo, maduro, controlado. Mas o que ninguém vê é que, por dentro, você está sempre um passo atrás. Sempre em modo de análise, sempre pronto para interromper o envolvimento caso algo soe falso demais. E não é que você não sinta mais. Você sente, mas não se deixa levar. Porque já aprendeu que o envolvimento cego cobra caro, já se entregou demais, já confiou demais, já acreditou demais. E agora, sua prioridade não é mais viver intensamente, é viver com lucidez. E a lucidez tem um preço alto, você troca intensidade por clareza. Pessoas que vivem nesse modo não são frias, são feridas. São pessoas que aprenderam na prática que quanto mais você participa emocionalmente de um jogo social, mais você se torna vulnerável às regras ocultas que ele carrega. Então, ao invés de tentar mudar as regras, você decide jogar de outro jeito. Um jeito onde você assiste, entende, antecipa, mas evita o envolvimento direto. E isso tem efeitos profundos, porque essa distância emocional afeta todas as suas relações. Você começa a se afastar até mesmo de quem te faz bem. Não por falta de carinho, mas porque sua mente aprendeu a estar sempre em modo de observação. É como se você não confiasse mais nem nos momentos bons, porque sabe o quanto eles podem virar. Sabe o quanto o afeto pode se transformar em cobrança, o quanto o carinho pode virar chantagem, o quanto a intimidade pode ser usada como arma no futuro. Então, você começa a controlar o quanto se mostra, o quanto entrega, o quanto se deixa conhecer,
porque agora tudo parece ter um custo. E você já pagou caro demais no passado por se abrir com as pessoas erradas. Resultado: você se torna alguém que está presente, mas com o pé no freio, que participa, mas com limites invisíveis, que escuta tudo, mas responde com cuidado. Porque agora cada gesto seu é pensado, cada palavra tem peso, e cada aproximação é avaliada em silêncio. Muita gente confunde isso com frieza, mas não é frieza, é consequência, é sobrevivência emocional. Porque uma vez que você aprende a ver as estruturas por trás do comportamento humano, é difícil continuar agindo como se não soubesse. É como um jogador de pôquer que aprendeu a ler os sinais nos olhos dos outros. Depois disso, não tem mais como jogar como antes. A inocência foi embora. E no lugar dela, ficou um tipo de estratégia que se constrói com base na experiência, na dor e na adaptação. A desconexão estratégica te dá poder, te faz enxergar padrões, te livra de armadilhas emocionais. Mas ela também te isola, porque quando você decide observar ao invés de mergulhar, você se afasta de algo essencial, a experiência humana completa. Aquele calor que só vem quando você se permite sentir tudo, mesmo sabendo que pode se machucar. E isso, por mais necessário que seja em certos momentos, também cobra um preço. Você começa a sentir falta de algo que nem sabe mais nomear. Um tipo de entrega que já não consegue mais oferecer. Um tipo de conexão que parece impossível, porque sua mente analisa tudo antes que o coração possa reagir. Você não está desconectado porque quer. Está porque aprendeu que conectar-se profundamente exige uma fé nas pessoas que você já não consegue mais cultivar. E talvez o mais difícil disso tudo seja perceber que essa clareza que em outros momentos te salvou, agora está te prendendo. Porque ao ver demais, você sente de menos. E ao sentir de menos, você começa a duvidar se ainda consegue viver de forma inteira. Você se protege tanto que esquece como é confiar de verdade, como é se entregar sem cálculos, como é apenas estar com alguém sem pensar nas entrelinhas, sem prever as próximas 10 consequências. Você começa a perceber que estar sempre no controle emocional também te impede de viver momentos que só acontecem quando você larga esse controle. Mas ao mesmo tempo, você lembra do que aconteceu das últimas vezes que se deixou levar. E essa lembrança segura sua mão toda vez que ela tenta soltar a armadura. Então, você segue. Presente, mas cauteloso. Amável, mas atento. Calmo, mas nunca completamente entregue. Porque agora você vive nesse meio termo entre a razão e a emoção. Um ponto onde você vê sem participar, escuta sem responder de imediato e analisa antes de qualquer envolvimento. E esse ponto, por mais solitário que seja, se tornou o único lugar onde você se sente seguro. A desconexão estratégica é isso. Um modo de vida construído lentamente, com base na dor, na observação e na necessidade de não repetir velhos erros. Não é frieza, não é arrogância. É uma tentativa sincera de continuar existindo em um mundo onde as intenções raramente são tão puras quanto parecem. É uma forma de manter a lucidez sem enlouquecer, de estar entre os outros sem se perder de si mesmo. Talvez um dia você consiga abrir mão dela. Talvez não. Mas enquanto ela existir, ela te protege e te limita. Tudo ao mesmo tempo. Porque ver sem participar é seguro. Mas viver de verdade, às vezes, exige que você tire os olhos do tabuleiro e finalmente entre no jogo. Mesmo que sim, exista o risco de se machucar outra vez. Chega um momento em que você começa a duvidar até mesmo da sua própria clareza. Não porque ela esteja errada, mas porque ela se torna tão afiada que corta mais do que deveria. E é aí que começa o dilema que quase ninguém fala.
quando a capacidade de enxergar além da superfície deixa de ser apenas sabedoria e começa a se parecer com paranoia disfarçada. A diferença entre as duas é sutil, quase invisível. A sabedoria observa, analisa, entende. A paranoia antecipa, desconfia, acusa. Mas no início, ambas se parecem. Ambas te fazem perceber padrões que os outros ignoram. Ambas te protegem de cair nas armadilhas mais óbvias. Ambas nascem de experiências que te marcaram a ponto de mudar sua forma de ver o mundo. O problema é que a sabedoria mantém a porta entreaberta. A paranoia tranca por dentro. Quando você começa a entender como as pessoas realmente funcionam, é inevitável se tornar mais seletivo, mais cuidadoso. Você começa a prever comportamentos antes mesmo que eles aconteçam. E o pior, acerta com frequência. Isso reforça sua confiança nesse novo olhar. Você se sente um passo à frente, mais preparado, mais consciente. Só que esse tipo de percepção, quando não é controlado, começa a crescer como uma planta que invade tudo. De repente, você não está apenas vendo o que está ali, está vendo o que poderia estar. Começa a ler sinais onde talvez só haja silêncio. Interpreta pausas como ameaças. Encara gestos neutros como prenúncios de traição. O olhar atento se transforma em alarme constante. E sem perceber, você deixa de viver o presente e passa a viver no cenário das possibilidades. Sempre no pior cenário. Você pensa, se isso estiver acontecendo, eu já estarei preparado. Mas essa preparação constante vai drenando sua energia, porque viver antecipando o pior cansa. Você gasta tempo demais tentando se proteger de algo que muitas vezes nunca chega. E mesmo quando não há perigo, seu corpo continua em estado de alerta. Seu coração continua fechado. Sua mente continua criando estratégias para escapar de ameaças que só existem dentro dela. E não, isso não te torna fraco, te torna humano. Porque toda pessoa que já foi quebrada por uma decepção forte demais, carrega dentro de si um radar. E esse radar de início é uma bênção. Ele te impede de cair nas mesmas histórias. Ele identifica mentiras com uma velocidade quase instintiva. Mas se você não souber até onde ele pode ir, ele se transforma num campo minado emocional, onde ninguém mais consegue caminhar sem acionar um alarme. Você começa a afastar pessoas que talvez nunca fossem te machucar. Começa a suspeitar de elogios sinceros, a duvidar de intenções honestas, a questionar gestos espontâneos, porque tudo, absolutamente tudo, passa pelo crivo da sua desconfiança. Você não vê mais a pessoa, você vê o risco. Você não sente mais o momento. Você avalia a estratégia. E aí vem o conflito interno mais cruel de todos. Uma parte sua sabe que está exagerando, mas a outra parte responde: é melhor exagerar do que ser pego de surpresa de novo. E é exatamente esse tipo de raciocínio que transforma lucidez em rigidez, que transforma sabedoria em blindagem, que transforma proteção em isolamento. A sabedoria te permite ver com profundidade. A paranoia te faz olhar com medo. E quando o medo vira lente, toda a verdade parece uma ameaça em potencial. Toda falha vira sinal de traição. Toda ausência vira abandono. Toda aproximação vira tentativa de manipulação. Você começa a viver como se estivesse em constante negociação. Mesmo nas relações mais simples, você calcula riscos, analisa ganhos, mede distâncias. E isso te protege, mas também te desconecta. Porque ninguém consegue se entregar de verdade a alguém que está sempre com um pé fora da porta. E ninguém consegue se sentir amado por alguém que nunca baixa a guarda por completo. A sabedoria é firme, mas flexível. Ela entende que o mundo é imperfeito, que as pessoas erram, que nem tudo tem uma intenção escondida. Já a paranoia exige perfeição.
Ela não aceita falhas, não tolera ambiguidade, não entende vulnerabilidade. Para ela, tudo é código, tudo tem um motivo oculto, tudo é perigoso até prova contrária. E quanto mais tempo você vive nesse modo de alerta, mais difícil se torna reconhecer quando a ameaça real já passou. Porque o cérebro aprende. Ele entende que, se antecipar dores funciona, então esse deve ser o novo padrão. E o que era para ser uma adaptação temporária vira personalidade. A sensibilidade vira rigidez. A clareza vira cinismo. A sabedoria vira filtro permanente que impede qualquer conexão verdadeira. É um preço muito alto. Você começa a viver como se todos fossem versões diferentes da mesma história que te feriu. E pior ainda, você se transforma numa versão diferente da mesma pessoa que você prometeu que nunca se tornaria. Alguém que não acredita mais, que não arrisca mais, que não ama mais com leveza. E a grande tragédia é que você está tentando se proteger de um inimigo que já não está mais lá. Porque a pessoa que te feriu ficou no passado. Mas o medo, esse ficou com você. E é esse medo que precisa ser enfrentado, não com negação, mas com equilíbrio. Com a consciência de que sim, o mundo tem armadilhas. Sim, as pessoas escondem intenções. Mas nem tudo é jogo. Nem toda aproximação é interesse. Nem todo gesto é armadilha. Talvez o desafio mais difícil seja reaprender a confiar sem esquecer o que você aprendeu. Manter a lucidez, mas permitir alguma entrega. Ter critérios, mas não barreiras intransponíveis. Saber ler as entrelinhas, mas também saber ouvir o que é dito com o coração aberto. Porque se você olhar para o mundo apenas com os olhos de quem já foi ferido, vai perder a chance de viver com os olhos de quem ainda pode se curar. A linha entre sabedoria e paranoia é fina porque ambas nascem da dor. Mas só uma te liberta. A outra te prende num quarto escuro, onde tudo parece ameaça, onde ninguém é confiável, onde você é o único que enxerga com clareza. E viver assim pode até parecer seguro, mas não é vida, é vigília. E a verdade mais dura é essa. Você só vai saber que passou da sabedoria para a paranoia quando perceber que, mesmo cercado de pessoas, continua se sentindo sozinho. Não porque os outros não te entendem, mas porque você já não se permite mais ser entendido. A sabedoria protege, a paranoia sufoca. E entre as duas, a escolha é sua. Mas só existe sabedoria verdadeira quando você ainda consegue olhar para o ser humano e ver algo além dos seus medos. Quando você ainda consegue ver falhas, sim, mas também potência. Intenções ruins, sim, mas também afeto real. Gente imperfeita, mas capaz de surpreender. A sabedoria vê o risco, mas não deixa de viver por causa dele. A paranoia, sim. E é exatamente aí que mora a diferença. Existem experiências que só podem ser compreendidas quando o barulho acaba. Quando os compromissos cessam, os convites param, as mensagens diminuem. E tudo o que sobra é você, sozinho, com seus próprios pensamentos. Nesse espaço, onde o mundo se torna fundo e você se torna centro, algo diferente começa a acontecer. Porque a solidão verdadeira, aquela que não é um intervalo, mas uma temporada inteira, transforma tudo o que você achava que sabia sobre os outros, e principalmente sobre você mesmo. Mas não se engane, esse tipo de solidão não é paz. No início, ela parece castigo, parece perda. É como se tivessem arrancado de você o chão onde sua identidade social foi construída. Ninguém mais te espera. Ninguém mais te pede opinião. Ninguém mais te coloca no centro de nada. E se você escutar com atenção, vai perceber que esse silêncio dói. Porque ele expõe todas as vezes em que você se definiu pelo reflexo dos outros. E agora, com esse reflexo apagado, quem sobra ali? É aqui que o laboratório começa. Não porque você tenha escolhido montar um, mas porque não teve outra opção.
A ausência das distrações forçadas te coloca diante de perguntas que antes não precisavam de resposta. Por que você confiava tanto em quem pouco te conhecia? Por que você insistia em manter vínculos que claramente estavam desgastando sua essência? Por que você se moldava tanto para caber em ambientes que não te ofereciam sequer escuta? Na ausência dos outros, sobra a verdade. E essa verdade é incômoda, porque ela mostra o quanto você estava rodeado, mas não necessariamente conectado. E quanto mais você se aprofunda nesse processo, mais você começa a rever cada história vivida. As promessas feitas que nunca foram cumpridas. Os gestos de carinho que depois revelaram segundas intenções. As alianças formadas que se desfizeram no primeiro sinal de crise. E essa revisão não vem com raiva. Vem com clareza. Você começa a perceber padrões. Gente que só te procurava quando precisava. Amizades que só existiam quando você cedia. Conexões que pareciam fortes, mas que desmoronaram no instante em que você disse não. E a pergunta que começa a ecoar, noite após noite, é: como eu não percebi isso antes? A resposta é dura, mas libertadora, porque você estava dentro demais para enxergar. A convivência constante, o desejo de pertencer, a necessidade de ser aceito, tudo isso te fazia fechar os olhos para o que estava bem diante deles. Mas agora, com o distanciamento forçado pela solidão, você se transforma em observador. E observar é muito diferente de participar. Você começa a estudar o comportamento humano como quem examina uma equação. Frio, preciso, atento. E nessa nova postura, você percebe o quanto as pessoas agem não por princípios, mas por incentivos. O quanto a moralidade cede espaço quando existe interesse. O quanto a lealdade desaparece quando não há mais vantagem. E mais ainda, você percebe que isso não é um erro do sistema, é o sistema. A solidão então se transforma em laboratório. Porque agora, você está do lado de fora da vitrine. Você vê as trocas acontecendo, vê os personagens entrando e saindo de cena, vê os papéis sendo interpretados e, o mais assustador, vê a si mesmo em antigos personagens que agora te causam vergonha. Lembra das vezes em que você se calou por medo de ser excluído. Das vezes em que forçou simpatia para não ser visto como difícil. Das vezes em que fingiu não ter visto a hipocrisia só para manter uma falsa paz. E tudo isso começa a se organizar dentro de você como peças de um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça da natureza humana. Um conjunto de leis não escritas que regem os comportamentos mais comuns. E agora que você vê, tudo faz sentido. Por que fulano agiu daquele jeito? Por que aquela amizade esfriou? Por que aquela relação te consumia tanto? A solidão te deu o que o convívio social não podia. A distância necessária para analisar, para entender, para decifrar. E quanto mais você entende, mais você se distancia emocionalmente. Porque a lucidez tem esse efeito colateral. Ela não te torna amargo, mas te impede de cair nos mesmos contos. Ao perceber que a maior parte das relações são feitas de trocas, você para de se iludir. Para de esperar pureza onde só existe necessidade. Para de idealizar quem ainda está preso no jogo das aparências. E isso muda tudo. Muda a sua forma de se relacionar. Muda suas escolhas. Muda seu tempo de resposta. Porque agora, antes de reagir, você pensa. Antes de doar, você mede. Antes de confiar, você observa. Só que, por mais transformador que isso seja, também traz uma consequência. O afastamento emocional. Você se torna alguém que sabe demais para participar com leveza. Alguém que sente demais para conseguir ignorar. Alguém que viu demais para continuar fingindo. E esse é o paradoxo da solidão profunda. Ela te forma por dentro, mas te separa por fora. É como se, ao abrir os olhos,
você tivesse perdido o direito de se encantar. Não por arrogância, mas por proteção. Você não desconfia porque quer. Você desconfia porque viu o suficiente para saber que encantamento sem critério vira armadilha. E por mais que isso soe triste, é real. E de certa forma, necessário. Porque nesse laboratório em que você se transformou, você não está apenas analisando o mundo. Está se refazendo. Está reconstruindo a forma como você se coloca nas relações. Está aprendendo a amar com limites. A ajudar sem se anular. A se doar sem se esvaziar. Porque agora você entende que não é sobre se fechar. É sobre escolher com mais lucidez onde, como e com quem abrir. A solidão te ensinou algo que ninguém jamais teria coragem de dizer olhando nos seus olhos, que a maioria das pessoas está apenas tentando sobreviver emocionalmente, que cada um carrega suas próprias máscaras, seus próprios jogos, seus próprios traumas, e que esperar pureza absoluta de alguém é um convite à frustração. Mas ao mesmo tempo, você entende que é possível criar relações reais mesmo num mundo assim. Desde que você saiba onde pisa. Desde que você mantenha os olhos abertos. Desde que você entenda que a confiança não nasce de promessas, mas de consistência. E que o amor real não anula a lucidez. Ele caminha ao lado dela. A solidão te ensinou, acima de tudo, a ser inteiro mesmo quando ninguém mais está ali. E esse é o verdadeiro poder. Porque agora você não entra em vínculos por carência. Não permanece por medo. Não se vende por um pouco de atenção. Você pode até estar só, mas nunca mais será vazio. E quando alguém perguntar o que você aprendeu nesse tempo distante, a resposta será simples. Eu aprendi a ver. E ver neste mundo onde quase todos preferem fingir. É uma forma rara e perigosa de liberdade. Existe um tipo de inferno que não tem gritos, nem fogo, nem correntes. Ele é silencioso, lúcido e, justamente por isso, insuportável. É o inferno de quem entendeu demais, viu demais, compreendeu demais, mas não pode fazer nada com isso. O inferno de quem conhece o jogo, sabe cada jogada, enxerga as fraquezas dos oponentes, os pontos cegos dos aliados, as regras não ditas da disputa, mas está do lado de fora, sem uma única peça nas mãos. Quem passou pela experiência de estar isolado por tempo suficiente desenvolve essa visão. E ela parece, num primeiro momento, um presente. Você começa a enxergar os padrões que antes pareciam caos. Percebe o roteiro por trás das falas espontâneas. Entende os motivos ocultos por trás das decisões alheias. A clareza se torna tão grande que é como se você tivesse saído do palco e subido até a cabine de controle. Lá de cima, tudo parece óbvio. Mas aqui começa o tormento, porque essa consciência vem sem poder. Você vê como as coisas funcionam, mas não pode mudá-las. Vê para onde as pessoas estão caminhando, mas não pode alertá-las sem parecer amargo. Vê erros se repetindo nas relações, nas escolhas, nas alianças, e não pode intervir. E quando tenta, percebe que ninguém quer ouvir verdades de quem está fora do palco. As pessoas escutam quem ainda está jogando, não quem está observando. É como se a sabedoria só fosse bem-vinda quando ela confirma o que os outros já querem acreditar. Mas quando ela mostra algo incômodo, algo que exige mudança, algo que rasga as ilusões, ela vira a ameaça, e você vira o estranho, o exagerado, o cínico, o que complica demais, o que vê problema em tudo. E é nesse ponto que você percebe: o mundo não quer lucidez. O mundo quer conforto, e a sua consciência não oferece isso. Você pode prever o resultado de uma situação antes dela acontecer. Pode entender, com precisão quase matemática, quais vínculos vão se romper e por quê. Pode perceber, em uma conversa de 5 minutos, onde uma relação vai acabar. Mas ninguém quer saber. Porque quem está envolvido quer esperança,
quer acreditar que, com eles, vai ser diferente. E você, com seus olhos treinados, passa a carregar verdades que ninguém quer escutar. É um tipo de isolamento que não se vê. Porque você ainda participa das conversas, ainda caminha pelas mesmas ruas, ainda cruza olhares, mas por dentro já está longe. Não porque quis ir embora, mas porque a consciência te empurrou. E quanto mais você tenta ignorar essa clareza, mais ela grita. Você tenta voltar a jogar, tenta acreditar, tenta se envolver, mas sempre esbarra na mesma parede. Você sabe demais. Você sabe que aquela amizade está sendo mantida por interesse, que aquele casal não vai durar porque estão juntos por medo e não por afinidade, que aquele projeto vai falhar porque está sendo construído em cima de vaidade. E saber disso tudo te impede de se iludir, mas também te impede de se entregar. Porque quem vê o mecanismo não consegue mais aplaudir o espetáculo. E o mais cruel de tudo é que muitas vezes você poderia ajudar. Poderia mostrar um caminho diferente. Poderia evitar que alguém se machucasse. Mas aprendeu com o tempo que ninguém aceita a mão estendida de quem já foi expulso do jogo. E você foi. Não com palavras, mas com afastamentos sutis, com olhares que perderam o brilho, com convites que deixaram de vir. O mundo social tem uma forma silenciosa de cortar quem já viu demais. Então você se cala, não por desistência, mas por sabedoria. Aprende a guardar as conclusões para si, a observar em silêncio, a aceitar que por mais que sua consciência seja afiada, ela não te dá acesso ao tabuleiro. Você virou espectador de um jogo que já não pode jogar. E isso dói, porque ver é diferente de viver. Entender não é o mesmo que influenciar. Você sabe o que está acontecendo, mas não tem mais a voz, a presença ou o espaço para mudar os rumos. E esse é um tipo de sofrimento que não se discute, porque ele é invisível. Ele não sangra, não se mostra, mas está ali, corroendo por dentro. É como ter um mapa do labirinto, mas não poder guiar ninguém. Como conhecer o final do filme e ser obrigado a assisti-lo em silêncio, fingindo surpresa. É uma lucidez que te empurra para fora, porque você não consegue mais fingir que acredita no enredo, mas também não consegue mudar o roteiro. E o que te resta é carregar esse olhar em silêncio. Usar essa consciência apenas para evitar os erros antigos, para não repetir histórias, para proteger a si mesmo. Mas mesmo isso, com o tempo, se torna cansativo, porque não há descanso para quem enxerga tudo. Sua mente não desliga, sua percepção não dorme, e essa vigília permanente cobra um preço, um cansaço que não passa com sono, um desgaste que não tem cura simples. Você tenta se conectar, mas a distância está sempre ali, não física, mas interna. Você ouve, mas já está 3 passos à frente. Você sorri, mas já percebeu a intenção por trás da pergunta. Você conversa, mas já leu a insegurança por trás da fala confiante. Tudo se torna uma leitura constante. E no fim, você sente falta de algo simples. Ser surpreendido. Ser tocado por algo genuíno. Ser envolvido sem ter que duvidar. Mas essas experiências ficam raras quando a consciência é grande demais. Porque para ser tocado, você precisa baixar a guarda. E para baixar a guarda, precisa esquecer o que aprendeu. Só que você não consegue. Porque a consciência, uma vez adquirida, não tem botão de desligar. Ela te acompanha dia e noite, não como inimiga, mas como lembrança viva do preço que se paga por ver demais. Então você segue, silencioso, atento, vendo tudo, sabendo muito, mas agindo pouco, porque entendeu que nem sempre a verdade é bem-vinda, que nem toda visão é desejada, e que, às vezes, saber demais é só mais uma forma sofisticada de estar só. Essa é a tragédia de quem desenvolve a lucidez no exílio. Percebe que o mundo não está pronto para quem enxerga sem filtro, e que ver tudo,
sem poder jogar. É talvez a forma mais cruel de impotência que existe. Eu lembro exatamente do dia em que percebi que algo dentro de mim tinha mudado. Estava numa roda de conversa com pessoas que eu conhecia há anos. Gente com quem eu já tinha rido, chorado, dividido conquistas e fracassos. Mas naquela noite algo parecia diferente. Não com eles, mas comigo. Eu ouvia tudo, prestava atenção, mas por dentro estava distante. Não porque não me importasse, mas porque eu já conseguia enxergar com nitidez demais o que ninguém ali ousava admitir. As piadas tinham por trás pequenas disputas de ego. As histórias exageradas escondiam frustrações. Os elogios vinham acompanhados de uma pontinha de comparação. E eu percebi que naquele momento eu estava ali, mas já não pertencia mais àquele lugar como antes. Não foi arrogância, foi constatação. Ali caiu uma ficha que me acompanha até hoje. Eu passei tanto tempo observando, tentando entender, conectando pontos, que meu olhar deixou de ser ingênuo. E com isso, algumas conexões perderam a espontaneidade. Comecei a ver os bastidores em tudo e, de certa forma, isso me afastou. Não porque eu quisesse, mas porque não dava mais para fingir que eu não via. Ver demais tem um custo, e se você já sentiu isso, você sabe do que eu estou falando. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento da sua vida você se sentiu do lado de fora olhando para dentro, deixa seu like, porque isso me ajuda a alcançar outras pessoas que também estão passando por isso. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui a gente fala sobre o que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Comenta aqui embaixo. Você já sentiu que sabia demais para continuar no mesmo lugar? Já tentou voltar a acreditar, mesmo depois de ter visto o que viu? E não sai agora. Tem outros vídeos aqui no canal que continuam essa conversa. Clica em algum deles e segue comigo nessa jornada de enxergar o mundo com mais clareza, mas sem perder a sensibilidade no processo. A gente se vê no próximo vídeo.